networking todo advogado diz que faz. Mas existe um ambiente onde o relacionamento institucional ainda gera negócio de verdade e onde muita gente entra sem saber jogar: as câmaras de comércio. Esse é o Juridicast, o seu podcast de negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. No episódio de hoje, a conversa é sobre como usar uma câmara de comércio para construir reputação, criar relacionamentos e gerar negócios. Vamos falar sobre como escolher a câmara certa, quanta dedicação isso exige e como se destacar num ambiente em que quase todo mundo chega querendo vender. Para essa conversa, eu recebo hoje o Adriano Musi, sócio do MMF Advogados, que construiu na Câmara de Comércio Italiana sua porta de entrada para o mercado italiano. Adriano, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Ô Leandro, muito obrigado, um prazer imenso estar aqui e espero poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa estratégia aí com os ouvintes. Com certeza é muito bom tê-lo aqui conosco, Adriana, e para a gente que está aqui nesse bate-papo, né, a gente sabe que existem dezenas de câmaras de comércios bilaterais aqui no Brasil. E antes da gente falar da Câmara Italiana, a qual você faz parte, quais critérios um advogado deveria usar para escolher em qual câmara investir seu tempo e dinheiro? Olha, Leandro, é uma ótima observação, porque o advogado ir lá e vincular o escritório à Câmara de Comércio, dificilmente ele vai gerar qualquer negócio com isso. Então, Só a associação não garante nada, né? Não garante nada. Talvez é porque você queira colocar aquilo no seu site ou para algum outro fim de marketing, né? A primeira coisa que eu diria é um vínculo com o país qual aquela Câmara representa, né? Então, no meu caso, por exemplo, a Câmara Italiana, eu tenho descendência italiana, eu falo italiano, eu gosto muito da cultura, eu vou à Itália todos os anos, eu desenvolvi uma estratégia de gerar negócios na Itália. Então, a partir do momento que eu fui tendo clientes italianos na carteira, isso virou um portfólio que é muito mais fácil eu chegar na Câmara e falar, olha, não, eu já atendi a empresa A, B, C, D, o projeto tal, nós fomos um dos que trouxemos. Então, eu diria que a primeira coisa é esse vínculo mínimo, né? Ou disposição de criá-lo, né? Mas talvez seja mais importante você ter um mínimo para estabelecer. A questão da cultura eu também acho muito importante, né? O lidar com cliente estrangeiro significa você lidar com uma outra cultura. E elas são muito diversas, né? Você também, né, Leandro, está bastante acostumado aí com eventos internacionais e você sabe, por exemplo, você vai fazer negócio com o americano é direto. É muito pragmático, né? Ponto, não gosta muito de small talk. E aí você tem que agir assim. O italiano é muito sincero, então nós brasileiros que às vezes quando recebemos um feedback mais duro ficamos sentidos, a gente tem que estar preparado. Então, eu também acho muito importante você entender a cultura daquele país, né, para o qual você pretende investir seu tempo participando da Câmara, né? Então, no caso italiano, que é o do exemplo, aprendendo e lidando com as empresas, eu já soube, né, eles gostam muito dessa confiança, dessa proximidade, de falar com uma pessoa, então eu busquei atendê-los próximo da cultura deles. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante, né? E a terceira coisa que eu diria é a disposição de investir seu tempo, porque não basta também associação, mas você vai ter eventos, você vai ter networking, você tem que participar, tem que estar lá, você tem que ser visto, você não vai ser o único profissional da sua área, né? As câmaras têm muitos advogados, né? Algumas estão infestadas de advogados, né? Sim. Então, você vai investir no seu tempo, criando relacionamento, muitas vezes ajudando a Câmara. Eu, por exemplo, eu já fiz umas 4, 5 palestras que eles me pediram. Eu acho bom, eu acho que é ganha-ganha, né? Eu falo sobre um tema, tenho exposição, mas para eles é bom também, porque a Câmara vive muito de fazer eventos, né? Algo que é importante para eles. Você gera conteúdo, né? Teve uma última aí que eles me chamaram 15 dias antes. Eu falei, tranquilo. Ou seja, eles estavam, às vezes, com dificuldade, era um evento cheio de 70 pessoas. Então, é isso, você tem que investir seu tempo, criar um business plan de como eu vou agir naquela Câmara, né? São coisas aí que a gente busca fazer. E, Adriano, você mencionou, né, que tem muito advogado nas câmaras de modo geral, né? E esse é um ponto, né? Eu também já fiz parte da Câmara Francesa aqui em São Paulo. E Câmara de Comércio, né, a percepção que eu tenho é que muitas vezes tem muito mais gente querendo vender do que comprar, né? E aí a pergunta que eu trago é, como é que você se posiciona nesse tipo de ambiente em que quase todo mundo tem o mesmo objetivo, que é vender, né? E aí, obviamente, que as poucas empresas ali que eventualmente estão dispostas a comprar, tá todo mundo assediando elas, né? Perfeito. Eu acho que é uma ótima pergunta, é uma ótima análise, né? E, de fato, assim, analisar um pouco o perfil da Câmara de Comércio em que você vai entrar, ver quem são os associados. E eu vou dar um exemplo da Câmara Italiana de São Paulo. Eu participei em algum tempo. Eu senti lá muito isso que você falou, assim. Era muita gente querendo vender, tinha um grupo jurídico, era uma Câmara muito grande. E aí eu vi que ali o tempo que eu teria que investir não faria tanto sentido. Acho que já tinha uns grupos muito bem definidos, né? Na Câmara de Minas, temos escritórios de advocacia, temos empresas, mas eu vejo um esforço legal deles de criar
criarem eventos de networking, de criarem missões. Tem muita gente querendo vender, mas vai toda uma missão lá fora, investir tempo, dinheiro. Então eu, como tenho a cultura, já tenho os clientes, eu tô lá com alguma frequência no país, nesses momentos foi onde eu me destaquei mais dos demais que estão querendo vender. Então é isso, você vai ter que ter uma estratégia, por isso que eu falei do vínculo, né? Porque se é um país, vamos supor, Estados Unidos, por exemplo, se é um país que você já vai, você já tem cliente, você já tem portfólio, você acaba se destacando, se diferenciando dos outros. Mais fácil, né? É mais fácil, porque se você for só vou fazer parte da Câmara e de vez em quando aparece no evento, eu vou esperar ele magicamente me indicar no cliente, não vai acontecer, né? E aí, novamente, para o cliente estrangeiro, você ter cultura, você falar a língua, são coisas que ainda têm enorme relevância. E Adriano, você acha que então a participação numa câmara envolve você não ter um olhar tão imediato de venda e sim, né, um olhar mais de construção de relacionamento a longo prazo? Nossa, que pergunta sensacional, porque ela casa muito com essa questão do querer vender e do posicionamento, né? Exatamente. Eu não acho que você tem que chegar num ambiente desse, sabe, querendo já sair namorando, né? Você tem que chegar... Com pitch comercial, né? Conversar, entender, trocar uma ideia, né? Começar a construir um relacionamento, não chegar lá já querendo vender, no nosso caso aqui, um serviço jurídico, vou vender uma análise tributária, vou vender uma coisa. Não, vai, conhece a empresa, conhece a pessoa. É isso mesmo, é criar um relacionamento antes, né? Criar um relacionamento com a Câmara, para fazer alguma parte institucional. Você não pode chegar lá só querendo vender e muito agressivo comercialmente, né? Esse é um ponto importante. Eu acho que a construção de relacionamento, inclusive dentro da Câmara, com as pessoas, mostrando que a entidade, ela realmente tem um compromisso, ela quer ser um membro, né? É um canal de venda? Lógico, claro, né? Mas é tratar bem esse canal de venda, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Ano passado, eu gravei um podcast com a Câmara Italiana, que é um podcast que ele foi muito mais para promover a Câmara Italiana do que para mim. Eu toquei a bola para eles. Eles queriam falar dos eventos, eu fiquei lá, meio que sendo entrevistador, e foi ótimo. E é isso, assim. Então, ajudando, auxiliando, às vezes levando membros para a Câmara, né? Então é uma coisa importante. E sabendo estrategicamente onde você vai e onde você não vai, né? A gente estava conversando com uma Câmara recentemente, eles falaram de um evento que faz muito sentido para a nossa estratégia. Falaram, não, vamos entrar lá, vamos colocar um banner, investir, isso também ajuda muito. Aí estamos lá junto com a Câmara e tal, isso facilita a geração de contatos, né? E aí, assim, por exemplo, no caso da Câmara Italiana, é muito, muito comum a empresa que está chegando aqui para investir no Brasil, a gente tem esse perfil, que é uma discussão muito interessante, né? Mas envolve até uma questão demográfica da economia da Itália, eu diria da Europa como um todo, né? Que os países estão com uma taxa de natalidade muito baixa, uma taxa de crescimento baixa, então as empresas olham para fora, até como uma forma de sobrevivência, de perpetuação. Então, na hora que isso acontece, eles vão olhar o Brasil, aí eles naturalmente, primeiro contato é com a Câmara Italiana, então surgem essas possibilidades, né? E aí uma outra estratégia também é a gente conseguir ajudá-la em todos os aspectos, né? É trazer uma visão 360, então junto com a Câmara, indicar tudo que uma empresa precisa para iniciar uma atividade aqui, simplificar, vou abrir seu CNPJ, fazer todos os contratos que você precisa, já vou te indicar uma ou duas pessoas para serem administradoras, já fazer um negócio todo, entendeu? Acho que isso também é muito importante. É meio que oferecer uma solução one-stop shop, né? Porque se uma empresa está chegando aqui, ela não vai ficar contratando vários escritórios, né? Pelo menos no início, né? Exatamente. E Adriano, o que um advogado tem de concreto para entregar às empresas associadas antes de esperar qualquer negócio em troca? Eu acho que até como uma forma de venda, né? Você entregar algum conhecimento, entregar algum valor antes de uma proposta, eu acho que é interessante. A gente ativa até aí o viés da reciprocidade, né? Então, participar de um evento, compartilhar seu conhecimento, surgiu um tema legal, né? Nós temos agora um negócio na Itália que está enorme, está em voga, né? Em pauta, que é a questão do acordo Mercosul. Isso pro italiano é muito bom, poder vender vinho no Brasil com uma taxa muito menor. Vamos fazer um evento, vamos divulgar o conhecimento. É ganha-ganha, né? Eu trago o meu conhecimento e gero valor, e aí você falando bem, fazendo, né, expondo bem o tema, aquilo ali vai naturalmente gerar negócios para você, né? Então acho que é isso, compartilhar conhecimento, do jeito que eu mais vejo eventos, ajudar nos e-books, ajudar nos materiais educativos. Também acho interessante, a gente até tem uma iniciativa junto com parceiros de fazer uma espécie de formação do pessoal de lá para entender um pouco mais do Brasil, né, de consultores, lá não seria exatamente o cliente final, mas um consultor, alguém que poderia ser um canal de venda lá, você dá um mínimo de conhecimento sobre a realidade do Brasil para que ele, entre os clientes dele,
identifique as empresas que poderiam investir aqui e indicá-las, né? Interessante. E, Adriano, você mencionou a questão do idioma, né? E o quanto que a construção de relacionamento numa câmara, né, como a italiana, passa por entender a cultura de negócio e mais entender o idioma, né? Aí a questão que eu trago é possível prosperar numa câmara estrangeira sem dominar o idioma local? Nossa, excelente pergunta, Leandro. Eu diria que dificulta bastante, tá? Eu acho que é fundamental. Idioma e cultura. Claro que hoje, com AI, você consegue escrever um e-mail na língua do cliente, ou também, por exemplo, no caso do cliente europeu, ele aceita você falar inglês, mas, cara, se você falar a língua dele, eu acho que em qualquer país, em qualquer coisa, o jogo muda, né? Eu acho que faz muita diferença. E mais, entender a cultura, entender. Quando eu comecei a lidar com empresas italianas, a minha história tá interessante, porque por que eu aprendi italiano? Foi uma questão familiar, né? A gente estava obtendo a cidadania, eu sempre gostei demais da Itália, eu falei, cara, eu não acho que é justo, né? Eu não acho que é correto eu ter cidadania de um lugar sem falar a língua. E comecei como hobby a estudar, eu acho a língua muito bonita. E aí eu cheguei num nível bom, mas não esperava que fosse para business. Acidentalmente caiu uma empresa grande com uma série de demandas e eu tive uma cultura de choque. Eu tive que fazer um aculturamento do mercado de business italiano de choque, né? Foi tipo... Foi na prática, na raça. Na raça, forma de escrever, né? Não é igual o inglês de business, não é a mesma coisa que o inglês que a gente fala no dia a dia, né? É totalmente diferente. Com certeza, a linguagem, muda. Os termos, tem termos que parecem uma coisa, e ainda numa língua que parece com o português, isso ainda é muito complexo, né? Que às vezes uma palavra você acha que é uma coisa, ela é outra. Então, agora, na hora que você entende, você fala, cara, agora eu compreendi, tô entendendo bem como responder, como falar, os termos, né? No italiano a gente tem a forma de tratamento formal que você, em tese, qualquer conversa você inicia por ela e você vai saber o momento de sair do formal, né, que é o dária de lei, para o dária de tu, que aí é um pouco mais informal, e aí você tem que saber isso no business. A cultura é essencial e eu acho que passa fundamentalmente por falar a língua e por entender a cultura do país. Acho que isso é muito importante. Eu posso atender sem falar isso? Pode, principalmente o escritório Big Law, né, que a turma vai lá, vê numa Chambers, o escritório mais ranqueado do Brasil, mas provavelmente nesse escritório tem gente que fala italiano também, né? Com certeza. Ele vai no inglês e tá tudo certo, né? Mas eu acho que como uma forma de diferencial é muito importante, né? Ainda mais de países que não são tão mainstream. Eu acho que a Itália é ligeiramente mainstream, mas não é dos grandes, né? Hoje, você falar inglês, você já consegue se comunicar com 95%, né, das empresas interessadas em fazer negócios no Brasil, né? Com certeza. E, Adriano, por um lado, a gente tá falando aqui de investimento de tempo, de energia, né? Eventualmente até aprender um idioma. Mas, por outro, a gente tem uma questão justamente da limitação de tempo que vocês, advogados, possuem, né? E aí, dito isto, qual que é a dedicação mínima para que esse tipo de participação em uma câmara gere resultado? Boa pergunta, Leandro. Olha, eu diria que, pelo menos, você tem ter algum tipo de contato, participar de algum evento, ter algum tipo de interação, pelo menos uma vez por mês, acompanhar a pauta, né? Assim, várias câmaras aí tem grupos de negócios especiais, tem eventos periódicos, 2 meses. Eu acho que é um esforço aí de você vai em um evento por mês, ou que participe de um almoço, ou que provoque a câmara, né? Vai depender muito do tipo de câmara, né? Por exemplo, a Anshan, que é gigantesca, né? Ela já é muito temática. Então, se você for seguir tudo ali, você não vai ter tempo direito para fazer o resto. Você só vai fazer isso, né? Eu particularmente, para mim, lá não é um ambiente... Vários escritórios já fizeram muito bem o trabalho, já fazem evento com eles. Então, eu fui em alguns eventos, mas não é uma câmara, embora eu trabalhe muito com a empresa americana, não é uma câmara que eu vi que prosperaria. Mas eu diria que é isso, assim, você ter algum tipo de interação todo mês, acompanhar os eventos, receber lá o newsletter deles, entender o que vai acontecer. Ontem, por exemplo, eu participei de um evento de uma empresa... Antes de ontem. De uma empresa que estava apresentando seus produtos, né? E aí ela veio até aqui e tudo mais. Eu fui lá prestigiar, estava com a Câmara, com a empresa, são pessoas que eu conheço. Então, isso, dediquei 2-3 horas ali. É o mínimo que eu acho que você tem que dedicar num mês, digamos assim. E aí, toda essa dedicação, né, é esperado que gere resultado, né? E aí, qual que é o tempo que a sua participação na Câmara Italiana começou a se converter em reputação e logo, né, na sequência, em geração de negócio, Adriano? Olha, eu acho que, no meu caso,
específico, por um fator que eu atribuo muito à sorte, era uma participação que estava lá como uma associação, mais uma associação, conhecia, de vez em quando encontrava, aquela coisa bem pragmática, mas quando eu fui inserido, na época eu não estava no meu escritório, estava no outro escritório, eu fui inserido no contexto de uma empresa já querendo contar com vários escritórios. Aí naquele momento, rapidamente a gente fez um trabalho e se converteu num trabalho. Se converteu num cliente, um cliente importante, né? Mas eu diria que o fator sorte. Mas se você parar para pensar o tempo que o escritório já era associado, né? Gerando pouca coisa. Sim. Mas eu acho que é realista esperar, se você fizer bem esse trabalho de networking, né? De conhecer as pessoas da Câmara. Os clientes chegam para elas, né? Entender quem é a pessoa, você entender quais players que estão, né? Vamos supor que você seja um escritório de direito ambiental. Pô, qual o player daqui da Câmara que tem direito ambiental? Que compra esse serviço. Interessante. Vou lá explicar isso para eles, mostrar, vou fazer um evento falando da normatização ambiental, ou de ESG, ou de, né, tem vários temas aí que a pessoa poderia explorar, e aí vou gerando esse conhecimento, né? Eles têm que te conhecer, saber o que você faz, saber do que você é capaz. Por mais que a Câmara seja uma entidade que o objetivo dela é gerar negócios, né, é indicar partes, é muito importante que eles vejam que você é capaz, porque uma indicação, ela leva um peso, ela leva o nome da entidade, né? Com certeza. E aí é bem possível, Adriano, que algum dos nossos ouvintes aqui agora esteja pensando, tá, legal, a gente está discutindo aqui um formato que, né, pode ser interessante, mas por outro, a gente vive um mundo que é cada vez mais digital, né? A gente tem redes sociais, né, de negócios, como o LinkedIn, várias outras plataformas e ferramentas aí que facilitam a prospecção, né? E aí, será que um ouvinte aqui mais cético pode questionar, pô, mas a câmera não é algo tão analógico que não tá condizente com os anos atuais? Olha, eu tenho uma visão que o analógico ainda é uma forma muito boa de gerar venda. Não que a gente não esteja no digital e tem que estar no LinkedIn, mas olha só a caixa de entrada no LinkedIn. Tanto de cold message que você recebe e que você ignora, sim, né? Spam, né? Spam. Cara, eu particularmente ignoro 85% das mensagens que eu recebo. Imagino que não seja muito diferente a realidade dos demais. Então, você vai lá no LinkedIn procurar uma empresa para você iniciar um contato. Eu sempre gosto de ter uma pessoa me apresentando, né? Seja uma câmara, seja um parceiro. Eu gosto muito dessa ideia no analógico dos canais de venda, sabe, Leandro? Acho que isso gera muito valor. Então, por exemplo, eu trabalho, o escritório nosso tem várias áreas, mas eu particularmente mais na área tributária. Eu gosto muito dos contadores, né? A gente se complementa, nós precisamos trabalhar juntos, então um contador que confia no nosso trabalho, que sabe que juntos a gente gera mais valor para o cliente, ele me indicando, eu tenho muito mais peso, né? Também tem uma parceria muito forte com o Family Office. Cara, o Family Office, eu tô ali à disposição dele. Ele sempre me coloca numa conversa com o cliente, a gente explica uma demanda, às vezes a conversa já resolve e faz parte. Eu tô o quê? Sendo bacana com o meu parceiro, tô gerando para ele um valor e aquele cliente algum dia vai lembrar de mim, vai precisar de alguma demanda. Então, eu acho que esse trato pessoal, ele te coloca numa outra posição, né? Então, se essa pessoa do canal de venda, por exemplo, a Javali, né? Se bem que a Javali só trabalha com escritório de advocacia, se você for indicar cliente, você tá lascado, né? Então, você não pode ser canal de venda. Definitivamente não. Mas vamos colocar um contador. Se um contador me indica um cliente, me coloca numa reunião, a chance daquilo ali converter é muito maior. É muito alta, né? Do que eu fazer esse trabalho no digital, né? O digital você tem que atirar, você pode até ser muito bem orientado aí pela Javali ou por uma outra boa agência de marketing que vai te fazer atacar justamente aquele público, mas quantas pessoas vão ler a mensagem para uma efetivamente procurar ou efetivamente procurar? São canais congestionados, né? Demais. São congestionados. Demais. E difícil a pessoa com a demanda te procurar. Então, alguém que te conhece, alguém que sabe o que você entrega, alguém que sabe quanto que você cobra, como que você se posiciona, né? Porque às vezes você vai lá fazer uma reunião com um cliente, poxa, aconteceu, né, de vir meio frio assim, cliente, você tá no meio da reunião, o cara recebeu uma autuação fiscal, você fala, não, beleza, tá. Não, que você vê autuação fiscal de 15 mil reais. Pra gente aqui não faz o menor sentido, o cara vai gastar mais em honorários. Então, eu acho que no analógico, a pessoa te conhecendo, tendo esse contato maior, sabendo como você trabalha, acho que é mais certeiro o tempo que você vai investir na captação e o que aquilo ali vai gerar de valor. Então, eu gosto muito dessas formas. E eu vejo que o digital vem para complementar, né? Então, por exemplo, a gente faz um trabalho de marketing com a Javali, eu vou ter uma comunicação muito eficiente, vou ser um cara que o mercado vai entender o que eu faço, o tipo de direito que eu pratico. Então, eu conheci aquela pessoa ali, aí ela vai ver o meu Instagram, ver o meu site, ver como eu me posiciono, fala, pô, bacana, eu acho que um reforço
reforço o outro. Mas gosto muito da venda analógica. Eu gosto, claro, a gente faz reunião online, mas eu gosto muito da reunião presencial. Você começou um relacionamento com o cliente, acho que você ir lá visitar. Estava discutindo isso hoje na reunião de sócios aqui. O quanto que é importante, né? Nós gostamos aqui de nos posicionar como empreendedores que são advogados, né? Ou seja, a gente gosta muito de se posicionar nessa visão de ser também um empresário. E, cara, como que você vai advogar para o empresário? Como que você vai fazer uma consultoria para o empresário sem entender o negócio dele a fundo, né? Se for uma indústria, ir lá um dia, ver o chão de fábrica, entender o que acontece ali, ver os desafios, ver o contexto, né? Então, eu acho que o analógico ele ainda soma muito e você traz o digital junto. Então eu vou visitar um prospect, vou jogar aqui na AI para ela levantar tudo que ela puder sobre a empresa. A AI vai te poupar horas de trabalho, você vai chegar lá muito mais posicionado para fazer aquela venda, mas você tem que estar lá, presencial, tem que ter esse contato, né? É uma visão particular minha, mas acho muito eficiente, sabe? Não, eu concordo, Adriano. Eu acho mais que, né, à medida que esse universo digital vai, né, por um lado funciona, né, no sentido das pessoas estarem no digital, por outro a gente tá mencionando aqui que é um ambiente congestionado com muita informação, eu acho que a gente vai ficando carentes de contatos humanos, né, justamente offline. E aí é onde que, quando bem feito, ele funciona. E acho que não é excludente, né? São canais complementares, né? Exatamente, complementa. Nós temos que aproveitar o digital, temos que aproveitar. A gente discutia antes aqui, né, como a AI está revolucionando a advocacia. Temos que aproveitar, utilizar isso tudo. Mas eu ainda acho que por um bom tempo estaremos aqui, porque nós que vamos pegar aquela informação, aquela análise jurídica, trazer para o caso do cliente, explicar, discutir, entender o quanto que aquilo afeta, mesmo sendo uma empresa, né, mas o quanto aquilo afeta os dirigentes psicologicamente, o quanto que aquilo ali é importante. Eu acho que essas coisas todas, elas geram um peso muito relevante, né? Então, unir os dois é muito mais eficiente do que você apostar só no digital e, cara, vou usar o LinkedIn. Você pode, as possibilidades são infinitas, né? Você pode se tornar uma autoridade no LinkedIn, autoridade é essa que as pessoas vão querer ler seus artigos, no final do dia isso vai te gerar cliente, mas o modelo híbrido, digamos, é melhor, né? A mesma lógica do carro, eu prefiro um carro híbrido do que um carro só elétrico. Você tá aproveitando os dois mundos, né? Com certeza. Adriano, nosso papo tá bom, mas a gente vai chegando pro final do episódio e se um advogado te dissesse que vai entrar numa Câmara de Comércio no mês que vem, o que ele deveria fazer nos primeiros 90 dias para não virar só mais um associado lá dentro? Eu acho que ele tem que fazer um dever de casa. Que é? Né? O dever de casa que ele tem que fazer primeiro é escolher a Câmara que faça mais sentido para ele. O que ele pratica, qual a área do direito que ele atua, qual que é o perfil do escritório dele, ele é um escritório boutique, ele é um escritório médio, ele é um escritório nichado, ele é um escritório que atua de forma abrangente, qual é o diferencial dele em relação aos demais que estão naquela Câmara. Segundo ponto, qual Câmara você vai? Cada Câmara é um universo, cara. São universos muito diferentes, né? Existe uma política muito grande dentro das câmaras, então algumas câmaras já têm um escritório que está lá dentro muito, muito bem encaixado e as demandas vão para ele, e aí, faz sentido? Não faz? Outras são gigantescas, como a Anshan, né? Eu, por exemplo, nunca me tive... Acho a Anshan como uma forma de geração de conteúdo, de bons eventos, de cursos, eu acho que eles são fantásticos, né? Fazem um trabalho maravilhoso, nunca vi como uma geração de negócios. Eu acho que outros escritórios chegaram antes e se posicionaram muito bem. Então, escolher a Câmara é muito importante, né? Você fazer uma pesquisa prévia do que aquela Câmara faz, né? De quem são os associados, né? Se ela está recebendo muitos clientes buscando o serviço que você vai fazer. Então, meu checklist primeiro seria eu entender onde eu me posiciono, depois eu entender a Câmara, pesquisar para definir a Câmara. Vem o terceiro ponto, a questão cultural, a questão do país, a questão da língua, que eu acho de extrema relevância. Aí, ultrapassados esses 3 itens, se você consegue se encaixar de forma diferenciada, se você fala a língua, tem a cultura do país, né, tem algum background interessante, atendi uma empresa aqui, que é um projeto que foi super divulgado, que eu fui estratégico demais para a empresa, isso eu posso usar como cartão de visitas, né, verificando todos esses diferenciais, aí sim, ao vender a sua associação caro, digamos assim, né? Porque a Câmara, ela quer que você se associe, e ela vai, se você falar, quero uma reunião, quero um call. Então, que eles te gerem muitas informações e te tragam tudo aquilo relevante para você decidir se associar antes que você o faça. Né? Então, beleza, eu vou me associar, mas qual o plano? Não, você vai se associar, o plano aqui é que nós vamos fazer um evento com você. Né? Por exemplo, no escritório tributário, nós vamos fazer um evento sobre reforma tributária, vamos convidar a nossa base toda. Aí você já, de cara, você vai ter
ótima exposição, né? Então, eu diria isso, né? Não simplesmente ir lá se vincular para depois ver o que vai fazer. Não. Até como o seu ato de vinculação ele ser muito trabalhado, ativo, exatamente, com a Câmara. Né? Perfeito. Adriano, eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast. Eu não tenho dúvida que, acho que depois dessa conversa, ficou claro que, né, a Câmara de Comércio ela não é necessariamente um atalho para gerar negócio, sim um processo de construção, que se bem feito, certamente vai ajudar na geração de negócios. Exatamente, Leandro. Acho que é isso, é você colocá-la no seu plano estratégico, não como a solução de todos os seus problemas ou quem vai ser o seu principal gerador de negócio, mas como uma parceria, né? E até mesmo de planos que você tenha, né? Então, nosso escritório vai desenvolver uma missão, no meu caso, uma missão na Itália. Vamos chamar a Câmara para participar com a gente? Vamos organizar juntos? Vamos. Você tendo essa proatividade é muito bacana, né? Muito bom. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e agradeço você estar aqui conosco. Obrigado, meu caro. Um abraço para os ouvintes. Obrigado. E você que nos ouviu até aqui, se conhece alguém que vive participando de vários eventos, mas sem nunca fechar negócio, envie esse episódio. Certamente ele vai ajudar a fazer uma reflexão na atuação de eventos de câmaras de comércio. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Até lá!